Boa noite, Lilian. Muito obrigado pela sua gentileza e simpatia para atender a gente. Seja muito bem-vinda e fique muito à vontade, porque a simplicidade e a amizade são a serventia aqui da nossa casa, viu? Eu percebi mesmo, logo de início, o que eu falei para o Cid, né? O acolhimento que a gente recebe é a satisfação que a gente já entende porque você tem esse público. Muito obrigada a você pelo convite, a oportunidade e a toda a sua equipe, Sidney. Muito obrigado. A ideia é essa. A casa é nossa mesmo, viu, Lilian? Ô, Lilian, agora, quando a gente fala de um crescimento de 14,3%, né, no mercado, o que é que está entrando nessa conta? Quando a gente fala desse crescimento, isso entra no volume de doses que entraram no mercado, Sidney. Ou seja, elas entraram ou pelas importações ou pela produção interna no nosso país. Agora, o que foi que aconteceu no primeiro semestre do ano, né, com a produção nacional de sêmen bovino, Lilian? Então, dentro dessa entrada que nós tivemos esse crescimento, a produção ela aumentou muito, 15,55% em relação a 2024, ou seja, nós produzimos a mais 10,2 milhões de doses. E isso é um reflexo dessa demanda que tem crescido, Sidney. Uhum. Como é que foi esse crescimento aí, separando corte e leite, hein, Lilian? Dentro desses 10,2 milhões de doses, nós tivemos 8,5 milhões correspondente ao corte, que é 83%, e o leite, 1,7 milhões de doses, que corresponde a 17% desse crescimento. Ô, Lilian, agora, pelos resultados aí das vendas diretas ao pecuarista, né, parece que o produtor de leite brasileiro já está mais animado com a atividade, hein, Lilian? Pois é, isso é uma ótima notícia que a gente dá com muita satisfação, né? Um crescimento aí do mercado de 7,9% em relação a 2024, um número muito expressivo, que são em doses, 240 mil doses a mais vendidas. E porque nós chegamos também no volume de vendas, um novo recorde de 3,2 milhões de doses vendidas de leite, superando inclusive aquela fase de quem lembra a época de 2021, né? Ou seja, nós estamos retomando. E a gente vê que isso é um reflexo, Cid, do aumento da tecnificação do setor. Hoje nós temos, em média, de 12% a 13% das vacas inseminadas e nós vamos crescer, tudo indica. E dois fatores que a gente vê muito significativo, né? A venda do semi-sexado, que atingiu 32% a mais do que 2024. Então, ou seja, eles já estão utilizando uma tecnologia que é a compra de um semi-melhorado, né, o uso da inseminação e ainda o semi-sexado. E também a questão do sistema intensivo do gado de corte, do gado de leite, zebu, que saltou nesses últimos 10 anos de 12% para 42%. E muitos usando aí o sistema do touro zero, né? É algo que vem refletindo. Isso é algo muito positivo para o nosso cenário, em especial, nesse caso, do leite. Muito interessante, preocupação com produtividade, né? Agora, ô Lilian, considerando que no Sim. gado de corte, né, a estação de reprodução está começando praticamente agora, né, na maior parte do país. Dá para apostar, então, num crescimento mais substancioso nas vendas de sêmen no segundo semestre em relação ao primeiro e também em relação ao ano passado? Em relação aos dois, com certeza nós vamos ter, né, como você bem disse, esses dados que nós passamos agora são do primeiro semestre de 2025 em relação a 2024, você vê o aumento expressivo e a gente já vê esse aumento para o segundo semestre em relação ao primeiro semestre e maior ainda com relação a 2024 quando nós fecharmos o ano. Então a gente tem uma expectativa aí muito positiva e o mercado vem mostrando que o pecuarista está investindo mais no melhoramento genético de forma geral e que o ciclo realmente ele está retomando. E a gente vê isso, como você muito bem disse, no preço da roupa, né? Quem olha a boa notícia que você já trouxe aí logo de início. É isso que eu ia comentar com você agora, né? Como é que a virada do ciclo da pecuária de corte vai influenciar
no mercado de sêmen daqui para frente, Lilian? Pensando aí nos próximos anos, não só nesse ano que a gente está quase terminando, né? Olha, muito oportuna e já aproveito para deixar um recado. Eu estou em Campinas, como vocês anunciaram, e ontem estava em Botucatu participando de um evento. Os dados que a gente tem, o preço a demanda, o preço da arroba do boi, o preço do bezerro, eles acompanham a venda de sêmen. E a gente está escutando em qualquer lugar que vamos, em eventos diferentes, é que a demanda, principalmente para os próximos anos, ela é altíssima. Então, assim, ó, quem não comprou ainda, quem não se preparou para a compra do sêmen, você já está atrasado. Então, corra, faça sua programação, porque vai faltar animais, né? A gente estava na Expo Inter, numa reunião entre as centrais e com, inclusive, dentro de uma associação, e ele passando que teve uma reunião com o mercado, com frigoríficos grandes, onde eles disseram, produzam, porque nós temos muita demanda. A gente não pode assinar o contrato, porque a gente não tem certeza e a multa contratual é muito grande, mas a demanda é altíssima, ainda mais com esse cenário mundial, onde nos Estados Unidos, um menor número há 60 anos de gado, as cabeças de gado no mundo todo caindo, né? Então, assim, a gente está vendo e comprovando aí que é uma oportunidade de ganho para o nosso criador brasileiro. Lilian, como é que foi o comportamento das importações do setor, né, no primeiro semestre desse ano? As importações, elas cresceram 10,5%. Claro que nós somos o maior produtor, sim, somos, mas também nós entendemos que temos o que melhorar. Então, ainda importamos algumas raças, né, para que o nosso rebanho também se aumente, se torne cada vez mais produtivo. Por isso, nós ainda temos felizmente, temos uma importação positiva, com números positivos, e fechamos assim agora no primeiro semestre de 2025 também. Já as exportações caíram, né, Lilian? Por que será, hein? Caíram, não foi, isso é muito importante a gente deixar muito claro que não foram as demandas que caíram, tá, Sidney? Na verdade, tem questões da Bolívia, que é um mercado muito importante para nós, principalmente no corte. É um país que está com um problema no dólar, né? Uma questão interna deles, econômica. Isso atrapalhou, sim, a compra do nosso material genético, mas a demanda ela é crescente. O Paraguai, que também é um mercado importante, reduziu um pouco, mas lá a gente ouve dizer foi uma questão da seca. E a questão da Colômbia, né, que houveram também questões internas, que felizmente, agora dando uma notícia aí em primeira mão, né, nessa semana passada, retomou o mercado, algo que estava aí muito demandado, e a gente vai poder voltar a exportar. Então, outro motivo para a gente estar crescendo ainda mais no segundo semestre. Mas a demanda existe e ela é crescente, foram questões internas dos próprios países. Muito bom. Lilian, obrigado por essa notícia boa, né? E obrigado pela sua participação aqui no programa. A gente é parceiro, viu? Sempre que tiver alguma coisa nova, interessante, alguma notícia para passar para o povo aí, a gente está aqui para ajudar a espalhar as boas notícias. Obrigado, Lilian. Um abraço para você e um abraço para toda a turma boa aí das Bia. Até a próxima.